Eu sou açoriana. Vivendo num sítio isolado, eu acho que há sempre aquela necessidade de sentimento de isolamento e de comunicar. Ou seja, naquela altura comunicávamos por cartas, por telefone, não é? Que era caro. Então, digamos, esta necessidade de comunicar e a importância das telecomunicações é que acho que foi, digamos, essa sensação. Mas eu devo dizer que o que me levou mesmo a escolher, de uma maneira mais racional e olhando para o meu percurso, como se diz, tinha jeito para a matemática e para a física, só que realmente também sempre tive um sentido prático, sempre gostei de fazer coisas e por isso, digamos, eu pensei numa engenharia com matemática, física e depois a parte das telecomunicações que me fascinava, não é? Ser capazes de transmitir informação à distância e foi mais por isso depois que escolhi as telecomunicações, foi quase que, pronto, tinha que ser, eu não me conseguia imaginar a fazer outra coisa. Eu fui contratado como docente, só que eu sabia que não se pode ser só docente na universidade. Nós temos a parte de investigação, a parte de docência, a parte de gestão. Claro que eu, desde o início, tentei começar com a minha investigação, mas eu fui para a Universidade do Algarve e eu era a única docente desta área. Normalmente todos nós temos o nosso telemóvel, utilizamos radiofrequência, ondas rádio, mas também podemos utilizar a luz. Ou seja, é uma onda eletromagnética, só que é de muito elevada frequência, é a luz. Então, é exatamente isso que eu investigo, é comunicações por utilizando óptica. Ou seja, o nosso telemóvel, quando nós o utilizamos, fazemos uma ligação por radiofrequência a uma antena. Mas depois, a partir dessa antena para os Estados Unidos ou para Lisboa, o sinal é transmitido por fibra óptica. E aí, não é transmitido o sinal só de um telemóvel, são transmitidos muitos sinais, ou seja, precisamos de uma capacidade muito elevada. Então, um dos meus, digamos, o objetivo é ter a máxima capacidade possível nesses cabos instalados debaixo de terra, né? Ou então aéreamente. As telecomunicações é uma área sempre em evolução. Tivemos o 5G, o 4G, ou seja, 4G, 5G, e agora já estamos a projetar o 6G, ou seja, é quase, a geração é de 10 em 10 anos, temos uma nova geração. Agora, em comunicações ópticas também é a mesma coisa, e o que nós estamos a fazer da óptica agora é deixar o cabo e transmitir sinais de luz pelo ar. Por um lado é utilizar a luz que nos ilumina, utilizando LEDs, os LEDs, e transmitir também aqui o nosso sinal de internet, ou seja, não precisamos de ter um router adicional. Combina-se nos LEDs a iluminação e a nossa recepção de informação. Ligamos a internet pela luz. Desliga-se a luz, desliga-se a internet. Parece que o hoje é o amanhã, porque nós estamos sempre a pensar no amanhã, estamos sempre na próxima geração. Tudo o que fazemos em investigação tem que estar passos à frente, não é? Cada 10 anos melhoramos. Eu acho que isso tem a ver tudo com a nossa evolução em termos de humanidade. Não é? Se nós continuarmos a evoluir tecnologicamente, por exemplo, nós queremos também transmitir sensações, queremos receber o cheiro, queremos receber o gosto. No fundo, as comunicações já não se diz telecomunicações, é conectividade. Ou seja, eu acho que evoluímos numa conectividade completa. Eu acho que talvez é por aí que vamos. Se conseguirmos evoluir, né? Porque isso, eu não sei, nós temos tido sorte de ter uma continuação de evolução, mas isso tudo depende agora estamos a ver guerras em vários pontos do mundo, não é? Por isso temos que nos manter otimistas e realmente evoluir como seres humanos, mas, digamos, tentando a ultrapassão dessas dificuldades.